Olá para você que acompanha o canal do Observatório Social do Brasil no YouTube. Meu nome é Kênia de Abreu e faço parte desta organização. Vamos ter hoje um podcast que faz parte do 9º Congresso Pacto pelo Brasil, evento digital e presencial, patrocinado pelo Sebrae. Nosso convidado é Maurício Tedeschi. Há 15 anos atua como coordenador nacional de projetos no Sebrae, à frente de temas como inclusão produtiva, varejo, revitalização de espaços comerciais, educação corporativa, redes empresariais, indicadores de desempenho, inovação e na implantação da rede Sebrae Lab. Participou também da construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. E este será o nosso assunto desse dia, né? Vamos lá, então, Maurício, tudo bem? Um prazer ter você aqui conosco no podcast do 9º Congresso Pacto pelo Brasil. Olá, Kênia. Olá a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação participar mais uma vez de um congresso Pacto pelo Brasil, do OSB. Então é sempre um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco de história, de conhecimento, de boas práticas, da gestão pública municipal, especialmente. E hoje a gente está aí para discutir um pouco, para conversar sobre cidades inteligentes. Então, satisfação novamente estar aqui, poder bater esse papo com você e todos os nossos ouvintes que estão aí. Obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez, tá, Maurício? E uma breve contextualização, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente fala também de coisas como economia local mais forte, melhor qualidade de vida, inovação no serviço público e integração entre governo, empresas e sociedades. Aliás, né, Maurício, esse é um tema de cidades inteligentes que ganhou muita força nos últimos anos, né? E muitas cidades estão buscando ser uma cidade inteligente. E a minha primeira pergunta para você é que, na sua visão, o que caracteriza uma cidade como cidade inteligente? Então, na verdade, né, Kênia, como você falou, né, o tema cidades inteligentes é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, mais repercussão no mundo todo, mas também especialmente no Brasil. E na verdade, se a gente parar para olhar, a gente vai perceber que cada vez mais a gente tem também essas adjetivações, né, das cidades, né? Então, não só cidades inteligentes, mas hoje se fala também de cidades humanas, cidades criativas, cidades sustentáveis. No próprio Sebrae, nós trabalhamos, né, estou à frente de um projeto chamado Cidade Empreendedora. Então, quando a gente adjetiva uma cidade, né, com esses termos, né, seja empreendedora, seja humana, mesmo inteligente, o que a gente está fazendo é idealizando, né, a cidade por meio desses adjetivos. No caso específico de uma cidade inteligente, qual que é a idealização, né? Então, cidade inteligente, na minha visão, é uma cidade que combina tecnologia, inovação, mas especialmente sem esquecer da boa gestão, né? Mas com esse aspecto da tecnologia, da inovação, mas no fim das contas o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento econômico local, né? Então, basicamente, eu acredito nessa configuração do que é uma cidade inteligente. É claro que a gente tem no país, né, uma definição, na verdade, várias definições, a gente tem diversos autores e entidades que falam sobre cidades inteligentes, mas a gente tem, eu gosto muito, especialmente da definição que é trazida na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né, que diz que cidades inteligentes são as cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano, com a transformação digital sustentável, né, especialmente nos seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, né, e que atuam, né, utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criando oportunidades, oferecendo serviços com maior eficiência, para reduzir as desigualdades, aumentar a resiliência e, de novo, né, caminhando em busca da melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Então,
eu acho que a definição para cidades inteligentes ela não vai fugir muito desse aspecto, né, onde a tecnologia é um meio, mas o fim, na verdade, é a melhoria da qualidade de vida da população. Exatamente, né? A gente percebe que, assim, existem hoje várias situações, né? A gente já tem visto que a tecnologia tem ajudado muito, né? Em vários setores do nosso cotidiano também, mas também na questão comercial, na questão industrial, na questão financeira. E só que o centro sempre deve ser o ser humano, né? Sempre deve ser facilitar a vida das pessoas, né, no seu dia a dia, para que elas possam ter cada vez mais qualidade de vida, como você falou. E eu queria saber por que esse tema hoje é tão estratégico para municípios pequenos e médios, porque a gente vê, né, Maurício, muitas cidades grandes falando sobre cidades inteligentes, né, sendo smart cities, né, que o pessoal fala, mas cidades médias e cidades pequenas, por que isso é tão importante nesse momento? Legal, Kênia. Na verdade, assim, né, é até um mito, né, que existe em torno desse tema, achar que cidade inteligente é uma exclusividade de grandes metrópoles, né? Na verdade, o uso de tecnologia ou a melhoria de processos por meio da tecnologia é algo que pode ser feito em qualquer porte de município. Porém, de fato, quando a gente pensa nas condições ideais de um município para se trabalhar com a temática de cidades inteligentes, de fato existem algumas condições que dizem respeito também ao porte do município, né? Então, algumas dessas condições, elas tendem a gente imaginar que um grande município, uma grande metrópole, pode ser um local mais ideal, digamos assim, para você atuar. Por exemplo, né, quando a gente pensa em municípios de médio ou grande porte, são municípios que tendem a ter mais recursos e até desafios urbanos mais complexos, que vão justificar um investimento, que não necessariamente é um investimento baixo, para se atuar em cidades inteligentes. Outra questão é a própria existência de uma boa infraestrutura tecnológica, né? Então, especialmente de comunicação, você ter uma internet de banda larga disponível, redes, sensores. Então, essa infraestrutura tecnológica também é algo que pode nos induzir a imaginar que cidades grandes têm uma capacidade maior de atuar com cidades inteligentes. A própria capacidade de investimento, né, disponibilidade de recursos financeiros, seja por meio de recursos próprios ou de parcerias ou incentivos fiscais. Então, de fato, a gente tem, sim, algumas questões que levam que criam uma facilidade maior de se atuar com cidades inteligentes em cidades maiores. No entanto, né, e aí tentando desfazer um pouco esse mito, algumas tecnologias, eu diria até várias tecnologias, têm muito baixo custo, né, para a gente, e podem ser aplicadas dentro de um município pequeno ou até médio. Então, por exemplo, a gente pensar na adesão ao GovBR, né, que é uma plataforma do governo federal, mas que está disponível e pode ser feita a adesão de qualquer município de maneira gratuita. Isso já é um passo positivo para se atuar ou se melhorar a atuação, a gestão de um município com base em tecnologia, né? A questão também do compromisso político e da governança, que é fundamental para se atuar, né, com uma cidade inteligente. Muitas vezes é mais fácil você ter esse compromisso político ou criar uma governança no município menor, né, porque é menos complexo você trabalhar no município menor nesse aspecto de governança. A participação cidadã, que também é fundamental, esse engajamento das pessoas, da comunidade, na hora de se adotar soluções tecnológicas, quanto menor o município, também fica mais fácil você ter ali um engajamento, ter uma sensibilização das pessoas, da população, né? Então você tem aspectos que, lógico, favorecem cidades maiores, mas você tem aspectos que favorecem cidades menores. O importante é dizer e desmistificar essa noção de que cidade inteligente é uma exclusividade de cidades grandes ou de grandes metrópoles. Isso, de fato, não é verdade de maneira nenhuma. Então, a gente tem, nos pequenos municípios, a capacidade de implantar
algumas melhorias e até de baixo custo que vão gerar uma transformação mais palpável, mais sensível para a população, que às vezes é muito mais fácil do que uma grande capital, que às vezes enfrenta uma estrutura mais complexa e até mais resistências, né, para se implementar uma solução inovadora, e acaba ficando muito mais caro. Então, eu acho que para os pequenos e até médios municípios você tem algumas facilidades, e isso é importante também, a gente encontrar esses caminhos e saber por onde caminhar nessa temática de cidades inteligentes. Então é importante dizer que cidade inteligente pode ser, sim, para qualquer porte de município. Tá? Que bom, né? Porque realmente as cidades, os benefícios, né, não podem ser só para cidades grandes, né? Os benefícios de uma cidade inteligente também tem que chegar aí em cidades de pequeno e médio porte, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa, Maurício. Como o programa Cidade Empreendedora ajuda cidades a se tornarem mais inteligentes? O Cidade Empreendedora é um programa que integra o planejamento municipal com ações de desenvolvimento econômico. Então, ele sempre vai estar olhando para dados e para as reais necessidades da população, com foco, logicamente, na melhoria do ambiente de negócios e na dinamização da economia local. Né? Então, nesse aspecto, né, o Cidade Empreendedora ele se organiza em 10 eixos de atuação, e um desses eixos, que é o eixo número 9, ele é o eixo que trata justamente da inovação. Ainda que a gente tenha o hábito de dizer que a inovação é um tema transversal, né, a gente quis pontuar e deixar um eixo dedicado ao tema de inovação justamente para firmar esse nosso compromisso, o compromisso do SEBRAE com a temática de inovação, especialmente quando a gente fala de gestão pública municipal, quando a gente fala da nossa atuação em desenvolvimento territorial, para que de fato a gente reforce ali essa intenção de se trabalhar primeiro intensamente com dados, com informações, né, mas trabalhar também com a arquitetação da tecnologia, com governança da inovação, né, com as pessoas, com as startups. Então a gente criar de fato ali, por meio do Cidade Empreendedora e do Eixo 9, um ecossistema de inovação local, fomentar esse ecossistema local, para que a prefeitura consiga comprar inovação, né, abrir os seus processos de inovação para ter os seus processos mais eficientes, mais eficazes, e fazer também, abrir mercado também para as startups, para os empreendedores inovadores, para que possam utilizar também o poder de compra da prefeitura para testar soluções, poder abrir seus mercados. Então a gente tem, né, o Cidade Empreendedora, né, atua em cidades inteligentes justamente com esse foco de levar a inovação para dentro da prefeitura, mas também abrir mercado e movimentar o ecossistema de inovação local para os empreendedores e para os outros atores relacionados à inovação dentro de um município. É um ambiente, né, Marcelo, que o SEBRAE ele propicia, né, para empresas, para esses vários atores que você acabou de citar, né, as empresas, startups, o governo, para que eles possam realmente se conhecerem melhor, né, e poderem assim usufruir do que um faz e o que o outro pode também ajudar, né? Então essa aproximação é muito benéfica. Eu vejo assim que o SEBRAE, esse é um ponto alto, né? As cidades empreendedoras é um ponto muito alto do SEBRAE aí um projeto, um programa, na verdade, que tem ajudado muitas e muitas cidades, principalmente essas de médio e pequeno porte também, que tem talvez mais dificuldade de conseguir alcançar alguns investidores, algumas empresas, startups, né, e tudo mais. E me diga uma coisa, você tem aí um exemplo rápido de um município que obteve bons resultados com esse apoio do SEBRAE no Cidade Empreendedora? Nós temos vários exemplos, né? Mas poder citar assim, eventos de cidades, como por exemplo Palhoça, que criou a Sala do Empreendedor Virtual, né? Uma sala, na verdade, um ambiente online, onde o empreendedor pode, por meio totalmente digital, emitir alvarás, licenças, enfim, fazer todos os seus processos que normalmente ele teria que fazer de maneira presencial. Então, essa digitalização, por exemplo, de processos de atendimento
ao empreendedor por meio de uma sala do empreendedor virtual. Acho que é um exemplo que não só em Palhoça, mas a gente tem exemplo também em outros municípios, que assim, são coisas que aparentemente são simples, mas que geram muito benefício, assim, né, em termos de tempo, de agilidade na tramitação de processos, e isso para o empreendedor é fundamental. Eu vou dar um outro exemplo também, na cidade de Tijucas do Sul, né, no Paraná, a adesão ao Contrata Mais Brasil, né, que é uma plataforma lançada aí pelo governo federal, que visa aproximar microempreendedores individuais do município à prefeitura, aos processos de compras da prefeitura. Então, por meio dessa plataforma, a prefeitura disponibiliza ali as suas demandas de pequenos serviços, reparos, né, e os MEIs, né, os microempreendedores individuais do município, podem ali fazer a sua proposta para serem contratados de maneira facilitada, simplificada. Tudo isso também no ambiente online, né, utilizando de novo o GovBR, uma plataforma totalmente gratuita, o próprio Contrata Mais também gratuito. Então, assim, uma simples adesão do município e com alguns ajustes de capacitação dos dois lados, esse tipo de plataforma já pode ser utilizada de maneira muito, muito simples e efetiva. Então, isso tem gerado muitas oportunidades, tem gerado emprego, renda, fazendo o recurso permanecer no município. Então, são exemplos que eu estou trazendo, que são exemplos simples, investimentos de relativamente baixo custo, né, às vezes até sem investimento, mas que geram realmente um impacto bem relevante dentro dos municípios. E, de novo, né, a gente tratou, você fez essa provocação do porte dos municípios, assim, quanto menor o município, também maior é o impacto da implantação dessas tecnologias na própria economia do município. Então, são exemplos que a gente pode falar de vários outros exemplos pelo Brasil todo, mas que estão acontecendo e que, enfim, a cidade inteligente ela vai acontecendo por meio dessas pequenas ações, né? Não é também um bicho de 7 cabeças, não é necessariamente um projeto super complexo. Bom, então vamos agora passar para uma parte assim que é mais voltada para as prefeituras, para os governos, né? O que você acha que um gestor público deve evitar ao iniciar um projeto, né, de cidade inteligente? Porque a gente está vendo hoje vários municípios buscando essa conquista, vamos dizer assim, de ser uma cidade inteligente. Qual que é geralmente os maiores erros? O que ele deve evitar nesse processo de cidade inteligente? Eu acho que o erro mais comum é querer começar pela tecnologia, né, e não pelo problema, né. A gente tem que começar pelo problema, saber qual é o desafio que precisa ser enfrentado, que a gente quer superar dentro do município, né. Então não adianta, muitas vezes a gente percebe um gestor público se encanta por uma tecnologia, por um gadget, por uma solução que não necessariamente está conectado com algum problema real ou que a própria população percebe como problema. Então não adianta você querer contratar uma tecnologia que parece muito atraente, muito interessante, se ela não estiver de fato conectada. Então o que eu percebo também de erro que tem a ver com isso às vezes o gestor público ele quer começar justamente pela certificação. Eu quero me certificar como uma cidade inteligente. Então eu quero começar pelo fim, né? Porque a certificação é o fim, é o final do processo, é a consequência. Então, o início do processo é um diagnóstico, é a identificação de problemas, das reais necessidades, é a organização de uma governança, é você criar parcerias, modernizar o arcabouço legal, ou seja, criar as bases, de fato, para você poder trabalhar depois com desenvolvimento de projetos, inclusive piloto, né, para cidades inteligentes. Aí você faz uma avaliação de impacto, você vai fazer o planejamento de novos projetos. Então tem toda uma sequência de intervenção referenciada que você tem que trabalhar para, de fato, chegar lá na frente e poder dizer, olha, agora nós somos uma cidade inteligente. Então, acho que o grande erro é esse, ou começar pela tecnologia, ou começar pelo que a gente considera que é o fim, que é uma certificação, que é poder dizer que é uma cidade inteligente, né? Esse, de fato, são os grandes erros que a gente enxerga hoje.
E é muito comum, né? O pessoal se encanta de repente por uma tecnologia, acha que aquilo vai resolver assim algum problema muito assim premente, né, da própria cidade, mas às vezes não impacta em nada no cidadão, né? Então isso acaba deixando assim um vácuo, né? Acaba não atendendo aquilo que é mais necessário naquele momento. Eu vou agora passar para a parte realmente da população, né? Como é que a gente pode engajar os cidadãos a participarem ativamente dessas transformações? Tem uma tendência, a inovação é uma tendência também, né? Que vai mais impactar aí os próximos anos também. Eu gostaria de fazer essas duas perguntas. Como o cidadão pode participar mais ativamente e qual uma tendência aí ou inovação que vai impactar as cidades nos próximos anos? Bom, a questão da população, na minha visão, a população tem que ser tratada como produtora e fonte de criatividade e inovação no município, não apenas como usuário ou consumidor. Então, eu acho que, como eu falei, né, no processo de trabalhar a cidade inteligente, né, uma das primeiras etapas é justamente você montar, né, criar uma governança que tenha ali uma representatividade não só das instituições locais, mas também de representantes da própria população, né, da sociedade civil organizada. Então, isso vai garantir que essa população esteja representada nos seus anseios, nos seus desafios, nas suas expectativas. Então, enxergar de fato a população como também coparticipante desse processo, não apenas como depois usuário, né? Então essa é a primeira questão. Com relação a, acho que tendência, eu acho que cada vez mais, Kenny, a gente vai ter uma popularização de instrumentos que a gente já tem hoje no Brasil. A gente tem um arcabouço legal bem robusto no Brasil para se trabalhar com cidades inteligentes. Eu posso citar aqui de maneira destacada, né, o marco legal da inovação, o marco legal das startups. A gente tem hoje um contrato público para a solução inovadora que permite às prefeituras, né, autoriza a administração pública direta a contratar startups para o desenvolvimento de soluções inovadoras que têm um risco tecnológico inerente ao seu processo, né, mesmo que essa solução ainda não esteja pronta, né. Você tem aí um valor máximo para o contrato que é 1,6 milhão de reais hoje. Você pode contratar até 5 diferentes soluções por edital para testar diferentes abordagens. Então, você tem hoje uma série de possibilidades que um gestor público municipal tem à disposição para trabalhar, e isso ainda está muito incipiente no país, né? Eu falei do GovBR, né, citei o GovBR, o próprio Contrata Mais Brasil. Então, você tem hoje uma série de instrumentos, de ferramentas que estão disponíveis de maneira gratuita para o gestor público municipal, para o prefeito, e você tem um arcabouço legal muito robusto, muito interessante, que facilita muito a contratação de soluções inovadoras, o que é bom para o município, o que é bom para a prefeitura, né, para a gestão pública, o que é bom para as startups, para os fornecedores de tecnologia. Então, o que eu vejo como tendência, a principal tendência para isso, né, para cidades inteligentes, é o uso desse arcabouço legal, o uso dessas ferramentas que eu acho que se elas forem utilizadas a cada ano 20% a mais do que elas são utilizadas no ano anterior, a gente vai causar já um impacto positivo muito grande na economia local, nos ecossistemas de inovação. Então, acho que para mim essa é a grande tendência e que a gente tem que buscar fomentar, lógico, de maneira responsável, para que esses instrumentos sejam utilizados da maneira correta, né, com o propósito para o qual eles foram criados, mas eles têm um potencial muito grande de melhorar a gestão pública municipal, de melhorar a economia local e de trazer, enfim, benefício para toda a população, para os empreendedores também. Eu acho que essa é a grande tendência, tá bom? Que bom. E a gente percebe também que cidades inteligentes estão ligadas também aos ODS, né, Maurício? Então, não adianta a gente só pensar na inovação, tecnologia, mas tem que pensar em sustentabilidade acima de tudo, para que realmente o cidadão possa ter aí a questão de lixo, a questão de ar, de até calamidades públicas, né? Tudo está hoje muito relacionado, né? A gente não consegue mais separar as coisas.
essa questão dos ODS, hoje, elas fazem parte, elas permeiam, na verdade, todos os projetos e programas hoje que têm sido colocados no Brasil e no mundo. Então, isso é muito importante também, que a gente sabe que o SEBRAE também tem uma preocupação muito grande na questão de estar envolvido sempre, todos os seus projetos, seus programas, com os ODS. Eu queria te pedir mais uma dica, né, vamos dizer assim. O que você diria para um gestor que está começando agora essa questão de cidades inteligentes? Qual é o seu conselho? Começar pelo problema, começar engajando as pessoas para discutir os principais problemas, qual é a prioridade do município, e começar pequeno. Começa pequeno, mas começa com um propósito, né? Então escolhe um problema que incomoda muito a população e vai buscando uma solução que traga um retorno rápido e mensurável, né? Que seja sensível e sentido pela população, porque isso vai gerar confiança e engajamento para depois etapas posteriores, etapas maiores, vai possibilitar investimentos maiores. Então, forme um time interno para cuidar do tema, né? Busque apoio de especialistas, busque empresas, busque o SEBRAE, e nunca perca de vista que cidade inteligente é sobre pessoas e não sobre tecnologia. É isso mesmo, isso mesmo. E é interessante, né? Começar pequeno é bem importante, mas não terminar, né? Começa, faz, mensura, acho muito importante isso que você falou, porque tudo que não é medido não é visto de uma forma positiva, né? Se você não consegue medir a sua ação, as pessoas vão acabar se esquecendo dela e não vão saber por que ela foi tão importante ou o impacto que ela causou. E agora eu vou pedir para você, né, dar o seu recado aí sobre um convite, né, para os prefeitos, vereadores, empresários, né, cidadãos, para conhecerem mais o programa Cidade Empreendedora. Perfeito. O Cidade Empreendedora é um projeto de transformação dos municípios por meio da melhoria do ambiente de negócios, por meio da dinamização da economia local, da valorização dos pequenos empreendedores e empresas. Então, procure o SEBRAE, conheça mais sobre Cidade Empreendedora, sobre como a Cidade Empreendedora pode ajudar o seu município, né? A Cidade Inteligente faz parte do portfólio do Cidade Empreendedora, então a gente pode, por meio do Cidade Empreendedora, customizar uma atuação, uma abordagem que faça sentido para o seu município, que faça sentido para o seu plano de gestão, né, dentro do município. Então, procure o SEBRAE é um parceiro do município histórico, né, já com o prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora, agora também com o Cidade Empreendedora. Então, a gente tem um portfólio extenso de soluções, de metodologias, para ajudar o seu município a gerar mais emprego, mais renda e melhorar a qualidade de vida da população. Então, o SEBRAE está de portas abertas em todos os estados do país, em todas as cidades. Então, procure o SEBRAE e veja como que a gente pode ajudar o município a ser um município mais forte economicamente. Ótimo, muito bom, viu, Maurício? A gente vê sempre, né, que o SEBRAE, ele é parceiro, né? O SEBRAE é sempre parceiro aí de empresas, startups, governos, cidadãos, inclusive, né, para poder entender um pouco melhor as necessidades de cada lugar, de cada cidade. Então, olha, aqui a gente teve um vislumbre muito interessante sobre cidades inteligentes, principalmente focado para cidades de pequeno e médio porte, né? E a gente tem aqui a máxima, acho que foi do nosso podcast dessa manhã, foi a questão de tecnologia é meio, pessoas são o fim, né? Tudo é baseado realmente no que é melhor para as pessoas, para a qualidade de vida dessas pessoas nas cidades. Ficamos muito agradecidos mais uma vez, Maurício, sempre bom ter você aqui conosco, o SEBRAE Nacional, mais uma vez, como patrocinador do 9º Congresso Pacto pelo Brasil, e esse é o nosso conteúdo de podcast do canal do Observatório Social no YouTube. Então, aproveite sempre os nossos conteúdos, temos sempre aqui falado sobre situações, sobre temas muito importantes para a sociedade, para empresas, para startups, e para o governo também, dos municípios principalmente. Um forte abraço, Maurício, gratidão pelo seu tempo, pela sua explanação sobre esse assunto tão importante, e voltamos depois em outro podcast
em breve com mais uma vez o OS do Brasil aqui no YouTube. Até mais!